Olá pessoal, que fala Lohan e hoje vim trazer vídeo de Power Rangers Fúria da Selva. Mas antes, deixe um like e se inscreva no canal. E fica muito bem assim. Então vamos começar. Bom, há muitos anos atrás tinha um bicho chamado de Daishi, que era um grande vilão. Lá. Eu não sei, cara, a história de Fúria da Selva, já que eu nunca assisti Fúria da Selva inteiro. Mas também foda-se. Eu tenho que fazer vídeo de todas essas Power Rangers e eu não posso ficar simplesmente com desculpinha tipo, eu tenho que fazer tal coisa. E é por isso que eu vou adaptar aqui. Então, há muito tempo existia um bicho chamado Daishi. Ele era o chefe da porra dos bichos lá com o seu nome. Um bocado de cara que metia de Kung Fu, que metia porrada usando poder de animal aí. Eles foram lá e deitaram ele na porrada. Selaram o Daishi lá na casa do caralho com os bichos dele. Então vamos voltar para os tempos atuais, onde foram escolhidos 3 novos Rangers para serem os Fúria da Selva. E esse é o plot inicial de Power Rangers Fúria da Selva, onde tem uma profecia sobre 3 guerreiros que iam ter poder de, sei lá, 3 gatos. Cara, bem bosta. Mas então vamos começar. Bom, começando com o nosso Rangers. Bom, Jeff, Jack e Nina. Os três são aprendizes de uma escola de Kung Fu e tal. Os três meio que se tornam os novos Rangers da Fúria da Selva, ou seja, os 3 Power Rangers de Fúria da Selva. Então depois se tornam Rangers tipo vou falar um plot de cada um, eu vou falar um pouco sobre cada um dos 3 Rangers principais de Fúria da Selva, então vamos começar. Bom, Jeff, ou Jeffrey, como é seu nome de verdade. Ele tem o espírito do tigre. Ele tem o espírito animal do tigre e é o Ranger vermelho. Ele tem como o Zord tigre vermelho. Já temos o Isler Jack, ou tem um apelido de Jack, ou é chamado de Jack ou de EJ. Bom, ele tem o espírito do guepardo e ele é o Ranger azul. Tem como o Zord guepardo. Já tem a Nina, que é a menina do time. Bom, ela tem o espírito da Cheetah e ela é o Ranger amarela e tem como Zord o Zord Cheetah. E bom, só para dizer, o Zord Tigre forma o corpo do Megazord, o tronco do Megazord, os braços e a cabeça, o Zord Guepardo do Ranger Azul se torna uma perna, eu não sei que lado, pois eu não sei qual é o lado direito ou esquerdo. Eu tô com 14 anos, sei a diferença do lado esquerdo pro direito. Eu sou burro mesmo. Já tem o Zord da Nina, que é o Zord Guepardo amarelo, que se torna um outro pé do robô, que se torna o Megazord Orgulho da Selva. Eles também tem outros Zords, como o Zord Gorila, o Zord Pinguim, o Zord Bode. Se não me engano, esses 3, os primeiros Zords novos que eles ganham. E bom, eles 3 trabalham numa pizzaria, que é a pizzaria da Selva. Nome interessante, hein, uma pizzaria. Bom, eles trabalham nessa pizzaria, só para dizer, não leve a sério tudo que eu falar aqui. Tudo que eu falar aqui é só o nome que eu dei da adaptação no meu canal. É adaptado, porque eu não sei a história de Fúria da Selva. Entendeu? É só um aviso para depois dizer, é mentira, a pizzaria não tem esse nome, é outro nome, sei lá o que, algo assim. E bom, essa pizzaria meio que os 3 eles trabalham lá. Também tem outros 2 amigos dele que também trabalham lá. Um cara chamado de Toby e o outro chamado de Caio Damask. Só para dizer, esse Caio Damask, ou só Caio, não tem nada a ver com o nosso Caio. O que a gente viu lá na Era Zordon. E também em Dino Trovão.
Eles não têm nenhuma relação, eles não são tipo irmão, primo ou algo do tipo, conhecidos. Até porque eles nem se conhecem ainda, né? Já que eles vão se conhecer lá em um crossover futuro. Bom, depois de um tempo, após nossos Rangers eles terem esses negócios e tal, eles conhecem, meio que a Nina conhece um velho aí que é um cara que ensina ela sobre o poder do espírito do elefante e também ensina ela a empunhar uma arma lá, que não sei o nome, e também faz ela ter um terceiro Zord, ou seja, tem um Zord Chica, o Zord Pinguim e o Zord Elefante. Ou seja, 3 Zords para a menina. Já o próximo a aprender alguma coisa com algum mestre é o EJ. Bom, o EJ ele acaba indo aprender com um cara lá que usa óculos escuros, é muito da hora, que tem o espírito do morcego. E bom, ele ensina as técnicas do morcego e o espírito e tal. Então, o nosso queridíssimo EJ, ele consegue o Zord morcego. Ou seja, Zord guepardo, Zord bode e o Zord morcego para conta do menino. Já o último é o Jeff, que aprende com um cara que tem que é o mestre do espírito tubarão. E bom, ensina cada um ser aprender a manusear umas armas exclusivas desses espíritos e tal, e também a liberar um Zord. Ou seja, o Jeff tem o Zord tigre, o Zord gorila e o Zord tubarão, que é um Zord que ele liberou. Então, após isso, acaba que o Toby ele libera o espírito do lobo. Então sim, acaba que o Toby desperta um espírito, o que o torna o Ranger Lobo. Bom, o Toby após ele se tornar esse Ranger e tal, ele acaba ficando muito legal, muito legal, não, ele já é legal, muito feliz. Então, após isso, meio que ele se torna o Ranger Roxo, o primeiro Ranger Roxo da franquia. Após receber o morfador do chefe da pizzaria, que é o Slenderman, que é, na verdade, o tutor deles na academia de Kung Fu. Também é dono de uma pizzaria. Então, vamos continuar. Bom, após isso, o Toby se torna um novo membro da equipe. E o Toby, ele pode fazer junto com os Zords principais da galera o Megazord Orgulho da Selva. Eu esqueci de falar o nome, mas o nome do Megazord é o Megazord Orgulho da Selva. E trocam duas pernas para ser a perna do lobo e forma a formação do lobo e tal. Então depois de um tempo acaba que nossos Rangers eles descobrem que um amigo dele, que é o Caio, desperta o espírito do rinoceronte, que é um dos espíritos animais mais poderosos que existem. Então, assim, após ele despertar esse espírito e conseguir uma faquinha que iria poder liberar para ele o Zord Rinoceronte e o poder do morfador do Rinoceronte estavam guardados. Aí só pode dizer, agora eu vou falar dos vilões da temporada, que é um cara chamado de Jeremy e uma mulher chamada de Camille. Eles são dois principais vilões da temporada e eles que mandam os monstros irem atrás dos nossos personagens. E vou aproveitar e falar dos monstros. Agora, os monstros de Folha da Selva são muito absurdos para os monstros de outras temporadas, porque eles podem levantar pedras, destruir prédios e fazer danos em construções. E cara, se tu assistiu todas as temporadas de Power Rangers, tu vai entender, tu pode achar isso ridículo, porque eles são monstros e os Power Rangers são muito fortes, mas cara, assiste todas as séries, todos os episódios, todos os 3 filmes ruins e os quadrinhos. Não, os quadrinhos não, porque eu não recomendo os quadrinhos. E veja que não é comum monstros simplesmente ir lá e tipo, solta um peido. Vai lá e prédio cai. Não, cara, é muito raro. Tipo, monstro de Marimorph. Ai, doeu minha mão. Monstro de Folha da Selva. Porra, irei destruir tudo nessa caralho. É essa a diferença entre os monstros de Marimorph e Folha da Selva. Só dei um exemplo, já que tem outros monstros que mal conseguem destruir prédios, cara. Esse é o nível dos monstros de Folha da Selva. Muito brabo.
E também tem os três mestres aí, sei lá o que, dos bichos lá dos vilões. Que é um que tem o poder da terra, outro tem o poder do vento, outro tem, e a outra que tem o poder da água. E bom, meio que o Jeremy, que é o principal vilão, ele começa a treinar com eles e tal, pra ficar mais bodybuilder. E tipo, o Jeremy tem uma treta lá, já que ele odeia a Academia da Selva por causa de uns motivos lá que só assistindo a temporada vai entender. O que não é meu caso, então não vou falar nada aqui. Ele só tinha uma raiva lá que ele era pra ser o escolhido de uma profecia, só que ele não era o escolhido. É uma putaria louca. Então, então após isso, meio que depois de muito do Jeremy e dos três mestres lá terem tentado impedir o cara de conseguir o poder do rinoceronte, depois de uma treta louca lá, onde o cara pega a faca, só que aí o cara devolve e ele consegue o poder, ele consegue o bracelete, ativa o morfador dele, que é tipo um negócio, tipo uma luva com uma faquinha bem aqui. É só tu pesquisar aí morfador do Ranger branco de Folha da Selva que tu vai entender, ou sei lá, procura aí. Tipo, depois de uma. Ele morfa para o Ranger Rhino. Bom, após derrotar a Mestre da Água, que é uma das três, que era uma das três mestres mega poderosas lá daquele exército lá dos vilões, o Caio mostra que ele veio para meter o cacete nos vilões. E bom, depois disso acaba que os outros vilões ficam com medo e tal dele e tal e vão se embora. Só que aí a mulher da água lá fica gigante e o Caio usa o Rhino Megazord e derrota ela. E bom, depois de derrotar a mulher da água duas vezes, uma na forma normal e outra na forma gigante, usando o Megazord, o Caio se torna o quinto e o sexto membro da temporada. É o mesmo caso que o Trent. Só pra dizer, eu vou considerar ele sim o sexto membro. Meio que dizem assim, não, ele não é sexto membro, não tem nada a ver com os sextos membros. Aqui ele vai ser sim um sexto membro. E ponto final. Ora mais. Então sim, após essa equipe se tornarem os Rangers da temporada e a equipe está completa, ainda aparecem os três mestres antigos. Que, tipo, pra quem não sabe, os mestres lá, que são aqueles lá que são os Rangers antes que eu falei, eles têm o poder de se transformar Rangers. Isso aí, aqui eles são na verdade Rangers espíritos, que são espíritos que os mestres controlam de longe, só que aqui vão ser os mestres que morfam. Então, meio que os mestres, eles cada um tem o líder deles, que é o Ranger, que é o Ranger Tubarão, o Ranger Morcego e o Ranger Elefante. Os três vão enfrentar os nossos Fúria da Selva e depois de serem derrotados, os mestres voltam ao normal já que estão sob o controle dos vilões. Então sim, depois de derrotar, acaba que os três mestres revelam um poder conhecido como Módulo Mestre da Selva. Então sim, os três Rangers principais ativam o módulo Mestre da Selva após um treinamento com um item especial lá, que é o Power Up dos três membros principais, já que o Ranger Roxo e o Branco não ganham. Coitados. E bom, depois de um tempo acaba que o Ranger Vermelho ele desbloqueia o Battleizer, que é a moto de batalha vermelha. Ou como eu vou chamar, a moto de batalha Tigre Vermelho, que é o Battleizer do Jeff. E bom, mesmo que seja só uma armadurazinha bem simples, que é só uma armadura bem aqui que protege só o peitoral e tal. E é bem simples. Eu achei uma armadura bem legal e deveria ser um Battleizer. Mas que pena que nunca foi considerado. Mas aqui eu vou considerar como Battleizer. Então vamos começar. Bom, depois de eu obter o Battleizer e o modo Mestre da Selva, os outros três também, e os outros dois, que é o azul e a amarela, também terem, e também tem dois meio fortes, três mestres podem se morfar, a equipe está muito mais forte agora. Então assim, após umas tretas lá, eles derrotam o último dos mestres, quer dizer, o branco derrota o mestre do vento e o mestre da terra, ou seja, o branco deita os três mestres na porrada, depois de um tempo acaba que eles vão enfrentar o Jeremy, só que o Jeremy ele tira o poder do Daichi dentro dele e o Daichi se revela na forma final. Os três Rangers principais derrotam o Daichi no final. E bom, o Jeremy e a Camille eles morrem, quer dizer, eles não morrem na série, eu acho. Mas eu vou botar aqui para eles morrer, já que, né, eles não são tão importantes assim, quer dizer, eles são importantes para a temporada, mas
Não são personagens tão importantes assim pra você manter ele vivo. Ou seja, os 3 mestres depois eles vão voltar para os seus lugares e continuar suas viagens. Os 5 membros principais eles vão voltar às suas vidas. E assim termina Fúria da Selva.